Oi, boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos... Boa noite, professor. Tudo bem? Tá joia. Eu estava testando aqui, estou testando hoje um novo tipo de gravação, e aí cliquei no botãozinho, cliquei em outro, para ver se estava tudo funcionando. Tinha alguém que estava na reunião e caiu junto comigo, ou não? 2 minutinhos atrás? A professora Rose já estava? Não? Eu já estava, mas não caí. Não caiu? Não. Mas você viu que eu saí e voltei? Ou não? Vi. Então tá jóia. Eu estava aqui abrindo os documentos, conferindo tudo. Eu vi que você estava compenetrado aí, eu falei boa noite, você nem viu. Pois eu até estava testando o áudio também, para ver se estava funcionando, e meu fone não estava bem conectado, acho que era isso que eu não ouvi. E aí, mas então, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos nessa nova jornada, nesse nosso novo encontro. Estamos na reunião 7, vou dar início à reunião 7. Estamos aqui, professora Andréia, professor João Batista, que eu acho um nome fantástico, professora Jurema, professora Rose, professora Lucélia, professora Maria, professor Marcelo.
Hoje, temos um tema que espero que todos achem interessante, que eu particularmente achei bem relevante, mas a gente precisa melhorar esse tema, precisamos de sugestões para que o documento, a proposta de hoje, já fique pronta para trabalhar em sala de aula, né? Eu acredito que a formação boa é aquela que nos dá uma ferramenta prática que facilite e acelere o nosso planejamento, né? Quando a gente tem um documento, uma proposta que já vem pronta, precisando apenas de uma personalização, de algum ajuste do nosso gosto, é sempre muito bom. Vou dar início, então, ao trabalho com o nosso material, vou compartilhar a minha tela, registrando, então, hoje, dia 8 de agosto de 2024, estamos iniciando o encontro 7, com a pauta Sala de Aula Invertida, Vivência. Gostaria que vocês me respondessem aí com joinha. Outra coisa que eu hoje aprendi, vem um relatório da gravação. Tem um joinha aí, tá vendo? Estão vendo a minha tela, por favor? Ok, professora Andréia, pode falar? Não, eu só levantei errado. Tá jóia. Outra coisa que é interessante para garantir, gente, alguma mensagem no chat, boa noite, ali sempre que você entra, garante também, mais uma forma de eu conferir na hora da chamada, né? Eu faço uma chamada aqui, e às vezes, por azar, você caiu da Meet, né? Se não tiver nenhum registro teu ali no chat, pode passar batido a minha chamada, né? Então, quando você chega ali, diz boa noite, ou se você interagir durante a aula também pelo chat, fica registrado, chega um relatório no meu e-mail com todos os participantes. É bem interessante, né? Vamos, então, iniciando, apresentar a pauta para vocês hoje. Com certeza vai dar tempo da gente trabalhar bem, vai sobrar um tempinho para a gente conversar no final. Sala de aula invertida, vivência. Serão duas reuniões a respeito da sala de aula invertida. Essa primeira parte é a parte vivência. Reforçando o pedido da câmera aberta, né? Eu sou, assim, incentivado a incentivar vocês a falar sobre isso toda a aula, né? Os nossos tutores, os professores que acompanham o nosso trabalho, eles estão sempre atentos, observando quando algum colega está com a câmera fechada, é necessário que a gente tenha uma justificativa, né? Eu tenho que preencher uma justificativa. Então, quando acontecer algum problema técnico, alguma situação, eu peço que vocês já encaminhem ali no chat da própria gravação, ou no nosso grupo, ou direto para mim, né, no WhatsApp, mas a preferência ali no chat, porque fica no relatório, né, os tutores já têm acesso. Nossa agenda, acolhimento e objetivos 10 minutos, 5 minutos para a gente compartilhar nossas experiências, fundamentando a prática 10 minutos, que eu vou repassar a parte teórica da proposta de hoje, e para vivência e compartilhamento 50 minutos, né? Vamos tentar fazer ali 30 minutos para os grupos elaborarem as suas propostas, e para concluir, mais 5 minutos. Essa é a nossa agenda. Cronograma da jornada. Estamos na reunião 7, sala de aula invertida, vivência. Então, no final da aula, para registrar a nossa avaliação, né, quando todos forem preencher o formulário de avaliação, lembre-se da reunião 7. Acolhimento. Cursista, vamos assistir ao vídeo a seguir e refletir sobre as características das metodologias ativas. Quero que vocês confirmem para mim se está saindo o áudio. Bem-vindo ao mundo das metodologias ativas. As metodologias ativas convidam os estudantes a serem protagonistas do processo de aprendizagem. Com essa prática, eles resolvem problemas, desenvolvem projetos e buscam soluções.
Isso cria momentos de interação e construção significativa do conhecimento. Com a tecnologia ao alcance, informações são acessadas de forma rápida e eficaz. Então, por que não usar esses recursos a favor do conhecimento? Podemos explorar os conhecimentos prévios dos estudantes, estimulá-los a buscar o conhecimento, transformando a sala de aula em um espaço de interação e construção de saberes. Ok. Agora eu quero a participação de um colega. Vamos ver quem que pode fazer a leitura para a gente. Alguém se propõe a fazer a leitura aqui, Bem-vindo ao a partir de o conhecimento, aqui, até sala de aula embaixo. Vou lá. Ok, O conhecimento prévio do estudante pode ser explorado ao explicar essas metodologias, especialmente na sala de aula invertida. Professor, comente no chat um ponto positivo e um de atenção para o uso de metodologias ativas em sala de aula. Joia. Olha, nesse momento aqui, eu vou anotar, porque eu vou compartilhar depois, né, na reunião dos formadores, quais são os pontos positivos defendendo as metodologias ativas e quais os desafios, a gente chama de ponto de atenção, né, onde ainda é necessário melhorar. Então, no chat, gostaria que todos participassem e escrevessem um ponto positivo sobre o uso de todas as metodologias ativas, não só da sala de aula invertida que a gente está vendo, né? E um ponto de atenção, né? Então, escrevam, por favor, no chat, eu vou dar aí um minutinho para cada um escrever. Quais são os pontos positivos, quais os desafios, os pontos de atenção, como podemos melhorar ainda o uso das metodologias ativas em sala de aula. Opa, já estão chegando aqui, olha só. Pontos positivos. Interação entre os estudantes, envolvimento dos alunos. Olha aqui um ponto de atenção, pouco acesso às tecnologias na área de história. Construção de conhecimento, interação dos alunos e planejamento, envolvimento, autonomia. Estimula a atenção dos estudantes. Olha que beleza, olha, nosso chat andou aqui. Gente, enquanto podem continuar escrevendo, fiquem à vontade, olha, essa participação escrita, né, vai ficar registrada aqui. Objetivos. Qual colega agora, outro colega, outro cursista, participante, professor, professora, gostaria de fazer a leitura para a gente dos objetivos? Professora Andréia, fique à vontade. Então, vamos lá. Objetivos. A metodologia aplicada nessa segunda parte da jornada 2 será a sala de aula invertida. Na reunião, temos como objetivos conhecer a proposta metodológica, vivenciar como os estudantes a aplicação da metodologia com base no conteúdo do trimestre e na aula do RCA+, associada ao descritor D17. Compreender os desdobramentos de conflitos políticos, sociais ou culturais ao longo da história, discutir os resultados. Obrigado, professora Andréa. Então, nossos objetivos estão aqui. Tá? Vamos esclarecer bem, vamos ver se ficou alguma dúvida, por favor, se manifestem. Então, a gente vai conhecer a proposta metodológica Sala de Aula Invertida, tá? Sei que a gente já teve contato com ela, mas é sempre bom deixar bem claro como que funciona, qual que é o objetivo, né? Então, esse é o primeiro objetivo, conhecer a proposta metodológica. O segundo objetivo é vivenciar, olha só,
desde já fique imaginando. Vamos vivenciar como se fôssemos os estudantes. Então, vamos receber o material sobre a Guerra Fria, tá? E vamos encenar que somos estudantes do segundo ano do ensino médio, tá? Então, vamos ter essa experiência. Sou um estudante, recebi o material e a proposta da sala de aula invertida, né, vai ser explicado. Eu tenho que estudar com antecedência para me preparar para o momento em sala de aula, né, já sabendo o conteúdo. O descritor desse conteúdo é o descritor D17, compreender os desdobramentos de conflitos políticos e sociais ou culturais ao longo da história. E o terceiro objetivo, discutir os resultados, tá? Então, a gente vai discutir os resultados. Nossa experiência. Gente, eu preciso de 2 compartilhamentos de experiência, tá? E vamos fazer assim vamos fazer um combinado, né? A gente compartilha a experiência e dá uma olhadinha no relógio. Você tem ali, né, o teu relógio. Vamos condensar sempre, não estourar de 2 minutos participação, tem que dar 2 minutos. A gente já conclui, né, para poder avançar. Durante esses compartilhamentos, a gente pode falar sobre os pontos de atenção que já foram escritos no chat, os pontos positivos, né? E antes de compartilhar oralmente a nossa experiência, eu vou repassar aqui a diferença da proposta de sala de aula invertida para a proposta tradicional. Segundo o Valente, 2017, olha aqui, apresenta os elementos que diferenciam a proposta de ensino tradicional e da sala de aula invertida. Observe a seguir. A proposta tradicional, a transmissão do conteúdo é feita pelo professor, como o primeiro passo. Logo em seguida, o estudo, tá, dos estudantes, é o passo seguinte. Depois, a realização de atividade. E, por último, a avaliação. A proposta tradicional tem esse caminho. Já a proposta de sala de aula invertida, o estudante vai receber o conteúdo, a orientação, previamente. Estudo prévio do conteúdo, para que o aluno venha para a sala de aula já com o conteúdo estudado. O momento de sala de aula é para perguntas, sanar as dúvidas, e aí vão ser propostas discussões, serão propostas discussões sobre o conteúdo, né, para a preparação de uma atividade prática. Esses 3 passos aqui. Ok? Essa é a proposta da sala de aula invertida. Cursista, você já utilizou a sala de aula invertida em suas atividades na escola? Conte-nos a sua experiência. Agora é a hora da participação. Quem que já aplicou a sala de aula invertida e tem uma experiência para compartilhar com a gente? 2 minutos. Deixa eu ver se tem alguém com a mão erguida aqui. Professores e professoras. Alguém já implementou alguma atividade? Sala de aula invertida? Professora Andréa? Então, professor, eu acredito que a gente entra nessa proposta aqui da sala invertida. Foi um envolvimento, assim, dos 9º ano e 1º e 2º ensino médio, em relação ao Oriente Médio, o conflito que está acontecendo em Israel e Palestina. Então, foi proposto para eles trazer as informações, né, que eles pesquisassem, e dentro da sala de aula, cada professora, assim, cada professor não, professores de história, né, e de geografia, e os outros não me recordo, mas acredito que os outros também foram envolvidos. E trabalhar, tá, esse conteúdo, mas eles tiveram que apresentar para a escola toda.
Os nono ano ensino médio. E saiu até trabalhos muito bons, sabe? Claro que depois os professores tiveram que dar uma pincelada ali, dar uma arrumada, orientar um pouco melhor, porque eles querem, assim, a visão deles é só copiar e colar, né? Então, você tem dessa cópia e cola, você tem que falar para eles que eles têm que expor a ideia que eles pesquisaram. E saiu, como eu falei, saiu trabalhos muito bons e eu acho que deu para dentro dessa proposta, né? Agora, a gente vai tentar fazer novamente outro trabalho envolvendo os sextos, sétimos e oitavos, né? Que agora é no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Mas deu certo sim. Dentro dos trancos e barrancos, do jeito deles, assim, foi muito bom. Ok, obrigado, professora, por esse exemplo, né, esse compartilhamento com a gente. Muito interessante saber que já foi aplicado, que já funcionou, né? Então, se mais alguém pode se manifestar, né? Eu vou adiantando aqui. Fundamentando a prática. A sala de aula invertida, ela nasceu ali com um termo em inglês, né? O termo original dessa proposta é o Flipped Classroom. Em inglês, flipped significa virado, né? Invertido. Classroom é a sala de aula. O estudante aprende a partir da proposta de inversão do ambiente e momento da sala de aula. Pode haver a articulação entre espaços e tempos online e presenciais. A metodologia promove o comprometimento com os objetivos de aprendizagem, a utilização da sala de aula para as atividades de esclarecimento de dúvidas, a interação entre os estudantes e professor e a interação entre estudantes. Foi bastante pontuada no chat agora há pouquinho aí, né? Que a interação, ela é promovida por esta proposta. A palavra flip significa virar e inverter, né? E também ela serve como uma sigla da sala de aula invertida, que resume a sala de aula invertida. O F vem do termo Flexible Environment, significa ambientes flexíveis. O L, Learning Culture, cultura de aprendizagem. O I, Intentional Content, conteúdo dirigido. A letra P, Professional Educator, educador profissional. Então, eu vou expor um pouco o que eu penso a respeito, né, dessa proposta. Ambientes flexíveis significa que não precisa ser a sala de aula o momento do aprendizado, do estudo do aluno. Pode ser outros ambientes na própria escola ou o ambiente doméstico, o ambiente da casa do aluno, né? O ambiente fora da escola. E a cultura de aprendizagem é o ponto X. Digam se vocês concordam comigo, por favor, se manifestem. Cultura de aprendizagem é onde a gente tem a convergência ali da necessidade da conscientização de que o aluno precisa pegar o conteúdo que foi lhe apresentado e estudá-lo, fazer as leituras, assistir aos vídeos, fazer as pesquisas, realizar entrevistas, ou seja, fazer propriamente o que lhe foi pedido. Se não houver uma cultura de que o aluno entenda que ele precisa fazer o que é preciso ser feito, ele apenas, né, faz um copia e cola, ou ele simplesmente não estuda, e a cultura de aprendizagem é uma coisa maior, é uma situação onde envolve toda a sociedade. O meu sonho era que os meios de comunicação, as famílias, todos os cidadãos estivessem engajados e a todo momento reforçar a necessidade do estudo, a necessidade de que o aluno não está apenas
de corpo presente na escola, né, na sala de aula. Todo mundo tem que fazer, não, por que que eu vou estudar? Porque eu preciso estudar, porque a sociedade inteira espera isso de mim e é o que eu preciso fazer. Concordam comigo? Que é uma coisa um pouco maior, né? Que deveria ser a todo momento, deveria haver campanha publicitária, deveria ter conscientização, cartazes, publicidade nas redes sociais, né? Estude, é o que nos torna menos ignorantes, é a esperança da sociedade, é a esperança de que o conjunto de pessoas, de cidadãos de um país e do mundo encontre respostas, encontre soluções para os desafios, para os problemas que temos, né, os problemas sociais. Então, com mais esclarecimento, com mais conhecimento e com nossas habilidades, capacidades desenvolvidas, talvez os desafios sejam ultrapassados. E o conteúdo dirigido, gente, são os nossos documentos norteadores, o nosso currículo, são as diretrizes, aqueles documentos que orientam e dão segurança para o nosso trabalho. Então, o conteúdo é o conteúdo elencado pelas diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, né, Base Nacional BNCC. Então, o conteúdo, ele é baseado nesses documentos e dividido, selecionado de maneira sistematizada, né, para cada série, para cada componente curricular. Então, não é um conteúdo aleatório, um conteúdo dirigido. E o educador profissional somos nós, que temos a nossa formação inicial, nossa formação continuada, né? Ok. Como funciona? 3 momentos: antes, durante e depois. Momento antes, o estudante se prepara estudando para as atividades. Tá? Durante, os conceitos são praticados, é o momento de praticar os conceitos aprendidos. E o depois, os alunos revisam o conteúdo e estendem seus aprendizados. Essa é a proposta. Agora, vamos iniciar a nossa vivência, tá? Vamos nos considerar alunos do 2º ano do ensino médio. Vamos nos dividir em 4 grupos, tá? E vamos simular uma pequena guerra fria. Agora, já é um ponto importante. Se nós formos trabalhar capitalismo e comunismo na sala de aula, tem que deixar bem claro para os alunos, tá? Que não serão permitidas ofensas, que não é hora de ficar emocionado e defender o meu ponto de vista. Aleatoriamente, vamos nos dividir em 4 grupos. É necessário falar para os alunos, entre nós também, né? Porque cada um tem uma opinião, é um assunto que é presente no nosso dia a dia, está na sociedade sendo discutido nesse momento, para evitar que a gente perca um bom clima escolar, né? Então, vamos imaginar que somos publicitários do regime socialista e publicitários do regime capitalista. E não estamos na nossa época, nós estamos no final da década de 70 ou início da década de 80, somos publicitários que temos que defender esses 2 regimes, representando a União Soviética ou representando a Europa ou Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, principalmente, o grande rival da União Soviética. Então, não é um momento de eu expor os meus argumentos pessoais, né? É um argumento do estudo dirigido que o professor encaminhou. Temos os slides, temos o texto de apoio, temos o vídeo, e é de lá que a gente vai tirar os nossos argumentos para defender o capitalismo ou para defender o socialismo. Tá? E a proposta de compartilhamento no final é que um grupo que defende o capitalismo vai fazer a defesa e um grupo que defende o socialismo
vai fazer perguntas e questionamentos para tentar desmontar os argumentos da defesa capitalista. Tá? Então, vai ter um grupo para fazer a defesa do capitalismo, um grupo para fazer questionamentos. Como são 4 grupos, 2 capitalistas, 2 socialistas, um outro grupo vai fazer a defesa do socialismo. Tá? E ainda o último grupo que defende o capitalismo, vai fazer perguntas tentando desmontar os argumentos da defesa do socialismo. Olha, eu tenho um colega que implementou no 3º ano, ainda antes da mudança do novo ensino médio, né? Eu testemunhei, ele compartilhou comigo. Ele implementou isso aí, e foi positivo. Por incrível que pareça, os alunos gostaram do debate, tá? Foi bem conduzido, não teve briga, por sorte, né? E aí, o resultado foi positivo, porque os argumentos foram melhor elaborados, né? Porque não é tão simples, né? Então, até se vocês observarem melhorias para a gente fazer nessa proposta, para que ela seja trabalhada em sala de aula, anotem, por favor, e manda no chat, depois coloca no formulário da avaliação no final da aula, ok? Vou fazer a leitura aqui para ficar bem claro, olha. Considerem que vocês são estudantes do 2º ano do ensino médio. A professora de História anunciou que vai utilizar a metodologia da sala de aula invertida para trabalhar a aula 30, a Guerra Fria e suas características gerais. Tá? Vou mandar aqui no chat já. Ó, mandar aqui no chat para a gente abrir colocar aqui qualquer pessoa como link. Ó, Guerra Fria, aula 30. Se puder ir abrindo, facilita para daqui a pouco, né? Em uma aula, a professora realizou todos os encaminhamentos a partir de um guia de percurso, tá? Que se encontra no material de apoio. Vou pedir para vocês agora, além de abrir, fazerem o favor de verificar se dá para editar esse material de apoio aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o segundo link, o último link que eu mandei. Por favor, abram, né, deixem aberto e coloquem um pontinho lá para ver se consegue editar, porque é ali que a gente vai realizar a tarefa de hoje. É necessário que cada grupo edite este mesmo documento. Conseguiram? Obrigado. Obrigado. Mais alguém abriu? Professora Andréia, professora Jurema. Joia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Então, nesse momento a gente vai se dividir em grupos. Já deixei os grupos preparados aqui. Vocês vão receber o convite. Logo na sequência eu vou entrar. Viu? Antes, deixa eu mostrar aqui o material. Deixa eu mostrar aqui o material para vocês. Compartilhar a guia. Aqui está o material, tá? Com a proposta pronta. Até escrito de maneira que é direcionado para os nossos alunos. Ó. Explicando o que vai acontecer, que vai ser um trabalho a respeito dos sistemas capitalista e socialista, né? Na proposta de sala de aula invertida. E a sala de aula invertida vai ter 3 momentos. O primeiro momento, que é o estudo em casa e individual, tá? Vocês vão receber a aula do RCO, os slides, vão receber um vídeo e um texto, tá? Olha, está escrito como se fosse para os alunos mesmo, ó. Eles vão receber no Classroom. Ó, esses materiais deverão ser estudados em casa para a aula seguinte. Cada estudante fará sua anotação sobre o sistema capitalista e socialista. Registrar as dúvidas que surgirem durante o estudo, tá? E utilizar o espaço da primeira linha da tabela, aqui mais abaixo. Então, aqui na primeira linha da tabela, essa é a tarefa que nós vamos fazer hoje, tá? O grupo 1, que vai ficar na sala principal aqui, então, ó, coloca o nome da equipe,
gente, ó, a explicação do momento em ação hoje, né? Nome dos componentes da equipe, e aqui as características do capitalismo e socialismo segundo os materiais. Estão vendo aqui? É só clicar aqui que eu tenho os slides, tenho o vídeo e tenho o material extra, tá? Que é um resumo do site toda a matéria. Desses 3 materiais, a gente vai fazer um resumo aqui, ó, de capitalismo e socialismo, em forma de tópicos, de descritivo, texto narrativo, da maneira que vocês acharem melhor. Momento 1. O momento 2, aí é o momento que o professor eu vou entrar em cada grupo. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Na sala de aula, a proposta é para que seja já a aula seguinte, que os alunos já estudaram, e o professor vai tirar as dúvidas. Vai pegar, receber as anotações dos alunos, né, tirar qualquer dúvida conceitual, tá? Então, no segundo momento, a gente vai tirar as dúvidas, e desse momento os alunos vão ser divididos em grupos, e cada um vai elaborar uma defesa para o regime, para o modo de produção que o grupo dele foi sorteado. Dependendo da posição pessoal, se for sorteado para defender o socialismo, você vai defender o socialismo na linha 2 aqui, povo, tá vendo, ó? Na linha 2. Então, se você é do grupo 1, você foi sorteado para defender o capitalismo. Então, aqui na linha 2, a gente vai fazer uma apologia para o capitalismo. Os pontos positivos, as vantagens, né, tudo que o capitalismo pode oferecer, como se você fosse um publicitário, ok? Esquece o cidadão no momento. Eu sou publicitário da Guerra Fria e trabalho para os Estados Unidos. Então, vou participar de um debate na ONU a respeito, né, de capitalismo e socialismo, e eu vou defender o capitalismo. É uma encenação, que fique bem claro. E no momento 3, olha aqui, para o debate, na terceira linha, se eu defendo o capitalismo, então eu vou escrever aqui, na terceira linha, 3 questionamentos, no máximo 3, ok? Bem escolhidos, para tentar desmontar os argumentos do grupo socialista. Então, eu defendo o capitalismo aqui na linha 2, e na linha 3, olha aqui, ó, vão fazer as perguntas direcionadas para a outra equipe. Entendido? Podemos começar, então, povo? Preparados para começar a atividade? Alguma dúvida? Por favor. Tem alguma dúvida? Me perguntem agora. Nenhuma dúvida? Prof, isso parece júri simulado, né? O debate eleitoral, né? Pode ser também, né? Esse júri simulado eu não conheço muito bem, mas acredito que seja parecido. A professora Denise Lima falou comigo, é isso mesmo, né? Eu acho mais, eu fiz associação com o debate eleitoral, né? Que vai ter a réplica e a tréplica. Você vai fazer a defesa em 2 minutos, vai ter até a questão dos minutos. Eu vou até fazer a voz do William Bonner, assim, né? Candidato, tempo. Conclua, por favor, né? Vou tentar imitar o William Bonner. Professora Denise Lopes, pode falar? Isso. Então, eu associo também um pouco com o RPG, né? O RPG eu já conheço um pouco melhor, mas não consegui ainda trabalhar com os alunos com RPG, Acredita tá? que outro dia eu consegui? É? É uma história do Egito. Olha, foi muito legal. Que Muito bom. legal. Eu era a Cleópatra, né? Claro. Olha só. Foi bem legal. Tem foto, Aí professora? não tem. Olha só, eu estava na sala e de repente eu tenho um estojo que é bem grande. De repente me veio a ideia, eu coloquei o estojo na cabeça e eles falaram: nossa, você parece uma faraó. Olha aí. E aí começou. Daí fizeram a... Né? Aí eles vinham na minha frente, eles se abaixavam para falar comigo. Olha Aí que começou, beleza. eu joguei uma história ali e tal, né, do conteúdo, e virou um RPG. Aí eu expliquei para eles o que era e tal, eles falaram que querem fazer mais. Olha aí. Assim, que sai na sala e a gente não registra, né, professor? Pois é.
Foi bom você tocou no assunto que eu me lembrei aqui. Eu tenho uma proposta que é minha, tá? Cheguei agora, já quero sentar na janelinha, né, com o professor. Eu já tenho essa proposta, porque, viu, eu penso nisso. Não sei se na cidade de vocês era assim, provavelmente era. Há um tempo atrás, a gente tinha uma formação, na semana pedagógica ou naqueles dias de estudo, em que a gente se separava por disciplina, tá? Então, os professores de história iam para uma escola, professores de português, língua portuguesa, iam para outra. E eu, sinceramente, na época eu não sabia que era tão bom, né? Mas olhando daqui, eu lembro como foi proveitoso. E eu comprei, tá até aqui na minha gaveta, um HD externo. Na época, a nuvem, a internet ainda não era muito boa. Eu tinha um HD externo. Comprei um numa promoção de bastante capacidade e eu levava junto. E os colegas com o computador falaram, viu, você não quer compartilhar aquela tua pastinha de atividades comigo? De vídeos, de prova e tal? Alguns não gostam muito de compartilhar, mas quase todos, daí eu pegava as minhas e compartilhava com eles. Eu tenho baixado, feito download de praticamente todos os vídeos do telecurso de história e todos os vídeos das grandes civilizações, que é uma animação. Eu trabalhei como videotecário em escola. Na época que a gente gravava da TV escola, né? Tinha uma antena parabólica. Vocês lembram disso ou não? E aí tinha as fitas cassetes, Uso né? muito as grandes civilizações. Salto para o futuro, né? Então, eu tenho feito download. Agora, se bem que o YouTube parece que derrubou, não existe mais grandes civilizações no YouTube, e só tem num site chamado Dailymotion, que é bloqueado, inclusive eu vou passar isso para os tutores, para desbloquear o Dailymotion, porque eu não consigo mais passar, porque os meus vídeos eles não têm uma qualidade tão alta, tem a qualidade da internet é melhor, né? Mas eu tenho, então eu gostava de compartilhar isso. A atividade que tem um vídeo, o link do vídeo, e daí questões ou outras propostas de debate embaixo. O que é a minha proposta, que eu já estou querendo fazer? A gente tem que seguir o roteiro, né? Estamos trabalhando no roteiro, não vamos sair do roteiro, mas no final da aula, vocês podem preparar para hoje já, se der tempo ali de pesquisar. A professora Denise tem uma atividade pronta para trabalhar a Guerra Fria. E se quiser compartilhar com a gente no chat ou no Classroom, tem já um tópico chamado Biblioteca, onde a gente pode subir, sabe? Mas eu ia ficar tão feliz porque é tão demorado preparar uma atividade pensada para os alunos, não é? Então, se eu preparo uma, a professora Denise Lopes prepara outra, a professora Jurema prepara outra, de outro conteúdo, né? E a gente consegue compartilhar, a nossa vida fica mais fácil. Então, eu espero que a gente sempre consiga concluir com antecedência as nossas atividades, e os últimos 20 minutos de cada encontro aqui, de cada reunião, a gente consiga compartilhar material a respeito do roteiro, né, a respeito do tema, mas a gente consiga compartilhar materiais ou outras propostas também, para a gente enriquecer. A proposta é sala de aula invertida. Aqui veio um debate como sugestão, né? Mas por que eu também trabalhar essa aula de aula invertida, mas eu tenho um outro documento, tenho uma outra atividade que nós mesmos já trabalhamos em cima para enriquecer a sala de aula invertida, né? Pode falar, professora. Professor, e pessoal, eu lembro desses cursos que a gente fazia e foi onde eu aprendi a trabalhar com música e na sala de história, na aula de história. Eu aprendi a trabalhar com filmes, né? Quando a gente fazia esses cursos descentralizados. Descentralizada, né? É a palavra. Exatamente, E, era muito bom, gente, muito bom. A gente não tem mais isso. E o professor está falando uma coisa que é bem interessante, já que a gente tem a plataforma, o Google Classroom, né? Eu acho que a gente deveria aproveitar a plataforma a nosso favor. O problema é que, por exemplo, eu estou atrasada. Eu já tenho o meu relato, já praticamente está pronto, é só montar, né? Uhum. Mas por quê? Porque não dá tempo de nada. Professor João, não está dando tempo de nada. Sim, por isso que eu acho que é legal a gente poder compartilhar, né? Se eu tenho um material, eu tenho mais 2 colegas de história. Eu quero.
na minha escola, né? Eu tenho mais um ano para lutar aí. E a gente compartilha as questões de prova, sabe? As questões, as avaliações, porque daí, ó, a avaliação dele eu não consigo usar inteira, mas eu pego as questões, adapto para minha turma, né? Passo as minhas questões para ele, ou uma sequência didática, alguma coisa para imprimir, aquela turma que não fica sentada, que os alunos têm energia para caramba, geralmente são inteligentes, né? Geralmente eles aprendem bastante, mas a nossa energia Eu é tenho uma desgastada até controlar a turma. Então, eu tenho algo impresso, professor, eu tenho uma né? técnica, Ou pronto para eu projetar na tela ali, para chegar rapidinho já implantar ali, né, para aquela turma ter o que fazer. eu tenho uma técnica, professor, de produção de texto, Aham. que pode ser aplicada com qualquer conteúdo, né? Qualquer conteúdo que a gente trabalhar, que é uma produção de texto. Na época, quando eu criei a minha técnica, né? Eu dava aula para o primário, né? Uhum. E eu trabalho com eles, eu trabalho a consciência histórica, certo? E aí, quer dizer, o que eu quero chegar, o meu objetivo final é que ele tenha uma consciência histórica, certo? Isso. Obviamente que ele não tem. Então, eu pego pelos conhecimentos prévios deles, né? Essa técnica ela é trabalhada assim. Mas aí tem todo um roteiro orientado para eles montarem uma produção. Eu trabalho muito a questão da imaginação deles, né? Deles se colocarem no tempo, né? Tal. Aí, essa técnica até desenvolvi do PDE, né? No meu trabalho, né? Do PDE. Aham. E aí, depois, a gente faz uma correção individual, chamando ali na carteira, lendo a produção deles, indo corrigindo o que não está certo, o que está errado, ele volta para a carteira. Só que, assim, é uma técnica, né, minuciosa, só que é Uhum. muito profunda e é muito boa. Depois eu passo para vocês. Ok, prof. Então, agora eu vou iniciar, então, nosso trabalho em grupos, ok? Então, quem ficar aqui na sala principal vai defender o capitalismo, ok? Quem ficar na sala 2 também vai defender o capitalismo. Tá? Número 1 e 2, capitalismo. Número 3 e 4, socialismo. Combinado? Então, já vamos para as salas. Só um instantezinho. Um, dois, três, quatro. Gente, quem não recebeu o convite, vai ficar aqui na sala principal, como eu falei, né? Ok, professor José Antônio, obrigado pela justificativa. E aí é só aceitar o convite, ok? Vamos lá, vamos aceitar o convite, vamos ver quem que vai ficar com qual grupo. Professora Edna, professor Júlio e professora Andréia. Ficamos nós aqui para defender o capitalismo na sala 1. Eu vou deixar de compartilhar aqui a tela, mas se vocês quiserem compartilhar,
vamos escolher uma pessoa para fazer as edições, ou não se um quiser fazer o socialismo, o outro fazer o capitalismo também, não tem problema. Vocês abriram o link já? Ficou ali o link do documento, né? Eu No já chat? abri. Joia. Sim, já abri também. Gente, eu prefiro escrever, porque aqui em casa tem 2 crianças e um marido que não me dão paz. Toda hora eles estão aqui achando meu saco. Agora Tá eu vou joia. Ficou alguma dúvida? Então, vamos fazer uma apologia. Primeiro, a gente vai fazer um estudo. Aspectos, como se fôssemos alunos. Eu preciso aspectos do capitalismo, aspecto do socialismo. Mas foi a proposta do professor. Vocês são publicitários da Agência de Propaganda Internacional dos Estados Unidos em 1978. Tem que fazer uma propaganda para defender o regime capitalista, tá? Com certeza para um debate, para dizer que o capitalismo é melhor que o socialismo. Tá? E também, eu vou pedir para vocês elaborarem as perguntas para fazer para o bloco socialista. Acho que já terminou. Tá? Mas aí, a gente vai fazer uma coisa ou outra. Então, vai ser um sorteio. Vou escolher um grupo para fazer a defesa do capitalismo, tá? Mas aí, se vocês fizerem a defesa, vocês não vão fazer perguntas daí no próximo debate, tá? Vocês vão fazer a defesa e vocês vão receber as perguntas daí, tá? Vocês vão responder as perguntas que os socialistas vão fazer. Entendido? Mais ou menos. Deixa a coisa acontecer, às vezes a gente vai entendendo. Na hora do debate eu explico de novo, tá? O importante é você, assim, ter a defesa do capitalismo pronta, tá? E ter perguntas capciosas, né? Perguntas instigantes para o grupo socialista. Combinado? Eu já volto também. Então, podem compartilhar o documento aqui na tela para os colegas poderem visualizar, né? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. E aí, deixa eu deixar o meu WhatsApp aqui ligado, que qualquer emergência, alguma coisa, vocês podem me chamar daí, tá bom? Nossa, tá tão pequenininho. Uhum. Afinal, Sim. Vai preencher então, André? nós somos o grupo 1? Ou não tem isso? Então, vamos ver aqui. Sala de aula invertida. Então, pelo jeito, nós somos o 1, né? Sim. Ele tá descendo o slide aí para vocês? Tá descendo, normal. Descendo. Aham, tem que colocar o nome lá primeiro. Ah, tá. Para mim fica bem miudinho. Ai, pai. Mas está aparecendo bem, tá bem de boa. Então tá, antes da aula em casa. Daí a gente vai ter que abrir isso aqui e anotar as principais características. Segundo momento. Mas todo mundo vai fazer nesse mesmo? Ah, não, cada um tem um. Não. Nós somos a equipe 2. Segundo momento. Daí aqui, responder a problemática. Apresentação. Anotar os principais pontos. A falar bem verdade. Vamos começar pelo começo. Tem que abrir isso aqui, né? Eu nem cheguei nessa aula ainda. Também não. Nem Mas sei essa aula, eu não tenho ensino médio, mas ela é a mesma aula do 9º ano. É? É. Eu não cheguei ainda em nenhum dos dois. Muda bem pouquinho. Ai, se bem que tá tão ruim essa questão, porque agora ela cai na prova Paraná, ela tá lá na frente. Bom, então vamos então aqui. Aqui vai falar um pouquinho da OTAN, Pacto de Varsóvia.
Acho que aqui estão as características, né? É, Ah, não dá para mim fazer, Gabi, tô ocupada. Só um minuto. Deixa eu desligar o áudio. Aqui é 24 horas com criança. Ai, meu Deus, qual que era? Aqui. Eu anotei lá as características do capitalismo, porque eu vi que a professora tá com criança ali, às vezes a gente não consegue mesmo. Então, daí eu fiz ali, e daí tem a parte de baixo, que seria como. Deixa eu voltar aqui. Que seria qual sistema proporciona melhor qualidade de vida para a população. O que daria para escrever? Deixa eu abrir aqui. Será que a gente tem que colocar as características do socialismo também? Não, porque como são grupos distintos, um vai fazer a defesa do capitalismo e outro do socialismo. Então, nós somos do capitalismo, a gente só coloca do capitalismo. Pelo menos foi isso que eu entendi. O outro vai fazer do socialismo, né? Também. é isso que eu entendi também, certo? Então, tá. Mas que você colocou ali tá bom. É aquilo que estava lá É mesmo, um né? slide, é a cópia do slide. Então, no caso Tá, aqui, daí a agora gente teria que responder essa segunda parte, que é qual anotar aqui. sistema proporciona melhor qualidade de vida para a população. Como vai fazer do capitalismo, a gente tem que usar a tese capitalista Sim. para dizer que o capitalismo proporciona melhor qualidade de vida. Uhum. Também acho. Então, ali, o que a gente poderia escrever? Valorização do indivíduo, Minha Nossa Senhora, alguém pegou né? e colocou para nós.
O livre-arbítrio, individualismo, consiste. Você viu? Já estão respondendo, não foi eu, não. Tipo das decisões políticas. Ah, apagou ali. Não podia ter deixado, né? A gente aceitava. Acho que a pessoa não viu, né? Porque ali tá a equipe 1. Bom, pelo que eu entendo, quem fica na sala principal é a equipe 1, né? Mas está escrito ali, equipe 1. Eu acho que a pessoa tá aí pesquisando na internet também. Vamos ver como que nós podemos defender o capitalismo. Aqui é a defesa, né? E ali embaixo são perguntas que a gente tem que fazer. Nossa senhora, estava preparado para defender o socialismo? Mas eu particularmente acho que nenhum dos dois tem a plenitude de resolver tudo, né? Eu acho que o certo seria partes de um e partes de outro, né? Tem coisa boa no capitalismo, tem coisa boa no socialismo. E tem ruim dos dois lados também, né? Tem, isso mesmo. Vamos pegar essa parte da democracia. Que eu acho que o principal pilar do capitalismo é a democracia, né? Eu acho que a gente pode usar essa questão democrática, né? Porque lá segundo a qual lá fala-se da ditadura do proletariado, né? E isso realmente vamos dizer que o comunismo mesmo nunca chegou a existir. Então a gente pode falar da democracia para defender o nosso lado. A questão, penso que a pessoa tem, como que eu vou dizer assim? Maior valorização da sua sua individualidade, né? Da sua capacidade, né? Maior reconhecimento da sua capacidade de produção, não de produção. Renda da produção. Dá para defender também. Que ele vai ter uma renda conforme a sua produção. Mas eu acho que dá para usar o negócio da democracia e o individualismo mesmo. Que, no meu ver, são as duas vantagens do capitalismo. Eu estou dando uma pesquisada aqui. Ele não falou, né, quantos minutos. A gente não tem aqui aquele reloginho que marca. A gente fala bem a verdade, quando a gente passa essas coisas para os alunos, a gente passa só raiva. Vixe, que tem de artigo defendendo.
Tudo certo aí, meu povo? Tudo certo para dar tudo errado. Credo. Nós estamos procurando defesas para o capitalismo, porque a gente estava preparado para defender o comunismo. Ave Maria. Estou brincando. O professor está escrevendo ali, nós vamos defender a democracia, nós vamos Tá utilizar joia. esses pontos aí. Só lembrando, eu pedi para vocês colocar o nome também aqui em cima, nome dos componentes da equipe 1. Tá. E na linha 1, não precisa ser a defesa, são as características mesmo, né? Ali, ó, no momento 1, característica do capitalismo e característica do socialismo. Na linha 2, que é a defesa. Ah, tá, espera lá. Então, ó, aqui tem que colocar quais são as características do socialismo também? E também, aham. Copiar e Aqui é o colar lá do estudo. slide, não é? Isso, a ideia é que aqui a gente coloque um resumo do nosso estudo, né, dos dois sistemas. Tá. Aí, o momento 2 e o momento 3, que são a preparação para o debate. Aqui no momento 2, eu faço a defesa do capitalismo, e no momento 3, questionamentos para o sistema socialista. Viu? Aqui não aparece o tempo, né? A gente tem ainda 5 dois? minutos. 5 Aham. minutos. Não, 5 minutos para esse momento aqui, né, de preparação, né? Daí a gente volta para o debate. Daí. Deixa eu só confirmar se é um pouquinho mais aqui também. Ave Maria, o que eu fiz? Que não tem reloginho, né? Nos outros grupos tem o reloginho. Deixa eu só confirmar aqui. Já digo para vocês quanto tempo falta. Estou até com medo de estar copiando nas coisas dos outros. Acho que não, porque cada grupo tem o seu. E você tá fazendo no 1, tá certo? Professor, podemos destacar aí também, né, que se o povo em si não estiver contente com esse governo, ele pode substituí-lo também, né?
Isso. Deve ser substituído, né? Tá. O que mais que a gente pode falar sobre outros? Meu Deus. A questão do consumismo ali, ele tá como uma crítica até no... Mais 4 minutos, povo. Era um pouquinho mais daquela hora, mas agora já é menos que 5. Ainda tem que fazer as perguntas daí, né? Isso. Ah, Cristo. Anotar aqui os principais pontos a serem expostos, momento da apresentação e perguntas que poderão ser direcionadas a outra equipe. Ô, professor, mas nesse segundo aqui não tem que pôr do socialismo, não, né? No segundo, não. Tá, daí no terceiro são perguntas para fazer para o grupo socialista daí. Que poderão ser direcionadas a outra equipe. Como o povo teria participação no governo? Vamos pensar. O que eles poderiam responder? Preto. Minha câmera voltou, mas está escura. Agora, povo, todo mundo voltou? Ainda não? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, povo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ouvindo eu tô, mas eu não tô aparecendo, porque eu tô na escuridão. Tá na escuridão, prof. O que será que aconteceu? Sei lá, Você está nas trevas. Eu tô nas trevas. Eu vou defender o socialismo. Venha para a luz. Veja, talvez, ali na câmera, professora Denise. Clique nela ali, clique uma, duas vezes, uma dessa ela tá travada só.
Mas tudo bem, uma falhinha técnica, não tem problema. Comigo Gente, já como é que... aconteceu isso, só porque comigo já aconteceu Aham. isso e eu tive que sair e retornar. Sair e Segundo entrar de o volta da funcionário. reunião? É. Ah, tá. É uma sugestão, professora Denise, se quiser. Ok. Então, vamos para o nosso debate. Então, deixa eu ver aqui quem que foi sorteado para fazer a defesa do capitalismo. Então, vai funcionar em forma de debate. Um grupo vai ser sorteado para fazer a defesa. Terá 2 minutos, ok? Vou compartilhar aqui de volta o documento. Agora o documento já tem as informações de vocês aqui, né? Ó, como que funciona o momento do compartilhamento agora? Olha aqui, ó. Onde é que tá aqui? Ó, não sei se acabei apagando sem querer, mas eu anotei aqui, ó. Não tá aparecendo aqui. Para o momento do debate, se o teu grupo for sorteado para fazer a apresentação, terá 2 minutos para defender o seu regime, ok? Então, vamos sortear o grupo aqui para fazer a defesa do regime. E aí, outro grupo vai ser sorteado para fazer as perguntas, ok? Para o primeiro grupo. Então, o grupo que vai apresentar agora vai ser o grupo 3, tá? O grupo 3 vai começar as apresentações. Então, vai fazer a defesa do socialismo. Eu já vou compartilhar a tela ali para todo mundo. E quem que vai fazer as perguntas para o grupo 3? Então, haverá 2 minutos de apresentação para o grupo 3 e 1 minuto para o grupo 1 fazer as perguntas, ok? Então, o grupo 1 vai fazer as perguntas. E o grupo 3 vai responder, tem 1 minuto para a resposta, tá? Se as perguntas durarem menos de 1 minuto, passa o tempo para a resposta. Então, vai ser grupo 3 apresentando o socialismo, e o grupo 1 vai fazer as perguntas para o grupo 3. Ok? Deixa eu compartilhar agora aqui, e eu vou acompanhando aqui para a apresentação do grupo 3. Está aparecendo a tela. Vamos lá para o grupo 3. Grupo 3. Então, é essa parte aqui, né? Defesa do socialismo. Pode começar. Deixa eu colocar aqui o cronômetro aqui. Cronômetro. Não vai aparecer para vocês, mas eu vou controlar. Preparado, grupo 3? Quem que vai falar? Então, valendo. Tá. O sistema socialista, ele apresenta uma qualidade de vida, um bem-estar social, igualdade de direitos, saúde, educação, saneamento básico, moradia, lazer, ou seja, investimentos públicos nas questões sociais e melhor distribuição de renda. Olha aí. Pronto, prof. Olha que beleza. Já posso passar para as perguntas, então? Então, grupo 1. Vamos rolar aqui para as perguntas do grupo 1. Vou deixar na tela até para facilitar as respostas do grupo 3. Grupo 1. Aqui a pergunta. Pode fazer a pergunta, pode explicar também um pouco a pergunta, se quiser, o grupo 1. Quem que é do grupo 1? Pode fazer a leitura para a gente? Olá, vamos lá então. Bom, o nosso grupo, ele é da defesa do capitalismo, então nós defendemos bastante a questão da democracia na nossa explicação. Então, a gente gostaria de saber como que o povo participaria das decisões políticas no socialismo, já que é implementada uma ditadura, a ditadura do proletariado, e que em nenhum outro país
deu certo, né? Nenhum país que se implantou essa ditadura, o povo teve essa participação. Como o povo participaria da política? Eu acredito que não necessariamente o socialismo precisaria ser o fim da democracia, né? Depende muito do ponto de vista, né, do capitalista. O povo em si, no socialismo, nem teria nada para reclamar. Ok, esses dois grupos estão muito bem comprometidos com o seu tempo de fala, né? Não aconteceu igual outros debates que eu já vi, que falta tempo, né? Muito bem, obrigado, então. Então, gente, o grupo 2 e o grupo 4 agora vão participar. Então, o grupo 2 vai fazer a defesa do capitalismo em 2 minutos, e o grupo 4 vai realizar os questionamentos, vai fazer as perguntas para o grupo 2, e o grupo 2 vai ter a tréplica, né? Então, tem a fala do grupo 2, a réplica do grupo 4 e a tréplica do grupo 2 de novo. Vamos rolar aqui para o grupo 2, aqui fazer a sua defesa do capitalismo, então. Grupo 2. É isso aí? Ok, Pode falar? pode começar, valendo. Uhum. Então, o sistema capitalista, embora ele tenha algumas características, principalmente voltada para a questão do individualismo, então o livre-arbítrio e o individualismo consiste no pilar político. Dessa maneira, o indivíduo participa nas decisões políticas. Ela tem também a liberdade religiosa, além de outras atuações que ela pode acontecer, né? Que pode surgir. A princípio, seria isso. Então, é falar da questão da liberdade e do individualismo de cada um. Concluído, então, prof, posso passar para as perguntas? Pode. Grupo 4, vamos rolar aqui, então, para fazer as perguntas. O orador pode ficar preparado. Aqui, né? Grupo 4, pode fazer as suas perguntas para o grupo 2. Bom, eu vou falar aqui. Na verdade, eu particularmente não faço a defesa do socialismo, então é muito difícil para que eu faça a pergunta, porque eu não defendo o socialismo. Estou fazendo isso aqui, é só uma simulação, tá? Mas nosso grupo, na verdade, nós chegamos à ideia de que nem o capitalismo selvagem é bom e nem o socialismo real é bom. Os dois são ruins, os dois têm problemas seríssimos. A questão que nós levantaríamos é a seguinte: nós conseguimos pensar, como sociedade, uma terceira via que fosse uma via menos agressiva e que ficasse entre o capitalismo selvagem e o socialismo real, uma via que fosse mais justa, mais perfeitamente, né, para bem-estar da sociedade, porque, no nosso ver, nenhum nem outro, quando o capitalismo tem excessos e concentração de riqueza, o socialismo tem perda da liberdade, o socialismo tem interferência, tem violência. Então, nós conseguiríamos pensar numa terceira via nesse sentido? Pode responder o grupo 2. Uhum. Nós temos foi colocado ali uma questão de uma pergunta e que eu acho que vem de encontro com a resposta dele, né, com o questionamento dele. Você pode voltar, por favor? Que ela explica bem certinho a questão do livre-arbítrio, né? Então, que é o capitalismo, de certa forma, ele chega a ter... para baixo. Ele chega a ter a condição do livre-arbítrio, que a pessoa pode ela optar e não participar dessa coisa assim tão contundente, tão, vamos dizer assim, radical. Ela não precisa ser radical sobre as suas opiniões e decisões. Então, nesse caso aí do livre-arbítrio. Então, e quando a pessoa realmente se engaja desse tipo de regime,
ela exagera, né? Ela extrapola na questão do radicalismo. Então, é nesse sentido aí. A questão do capitalismo é você ter o livre-arbítrio, para você se decidir. Então, assim, concordo. Posso falar um minutinho, João? Isso, concordo. Eu penso, é a minha opinião particular, né? Eu penso que talvez a terceira via seria a social-democracia, que seria aquele capitalismo onde o Estado ele não é liberal, ele tem regras, ele coordena e ele tenta fazer com que a riqueza seja melhor distribuída, não exatamente extinção das classes, né? Mas como acontece na Alemanha hoje, por exemplo, né? Uma democracia rica, onde a pobreza ela não é tão agressiva quanto, por exemplo, no Brasil, né? Que é uma sociedade que se diz neoliberal, mas que na verdade a gente sabe que no Brasil o que funciona menos, quanto menos investimento e maior lucro é o que eles querem, né? Eu sei que não está na hora de replicar e voltar a falar, mas eu penso exatamente como você, Marcelo. Eu não defenderia o socialismo, porque não é que eu não defendo nenhum e nem outro, porque todos eles vai ter lá suas deficiências, seus problemas, né, cada um vai puxar a brasa para o seu assado, mas o ideal seria esse equilíbrio que muitas vezes né, o ser humano, o trabalhador, o sei lá quem, não tem. Ele perde um pouquinho em função da pressão que ele vive na sociedade. Então, eu penso exatamente isso aí mesmo, que teria que ter um equilíbrio. O que falta, muitas vezes, para tudo isso aí é o equilíbrio. Ok, olha, eu estava em silêncio aqui um pouco, porque eu estava anotando o que eu vou levar adiante, tá? Para deixar esse material ainda melhor. Eu acho que eu sugeriria, eu vou pedir para vocês agora, no final, a gente está chegando aqui no final, eu vou compartilhar o link daqui a pouquinho, da avaliação sobre o encontro, a reunião 7, né, sobre essa proposta, para trabalhar Guerra Fria com sala de aula invertida. A minha sugestão já, que eu estou tirando do que vocês falaram, tá? É de que o material tem que ter uma conclusão, uma orientação para o professor, convergir ao que o professor, Marcelo, né? O professor Marcelo falou agora, né? Isso. De encontrar novas saídas. E eu tenho falado isso, tá? Na hora do momento de polarização, de grandes discussões, eu procuro a via da conciliação. Dentro do limite, tá? Não aceito ataque aos direitos humanos, não permito que nenhuma proposta ou ideia de extermínio de grupos, sou contra qualquer ideia supremacista também, né? Ou, preconceituosa dentro dos direitos humanos, que defender os direitos humanos nós estamos amparados pela Constituição, pelos documentos norteadores. Então tem esse limite, mas na medida do possível a gente tem que encontrar novas saídas. Eu falo para os alunos, tive alunos defensores do liberalismo, né? Tive alunos defensores da Revolução Comunista. Daí eu tento conversar com eles e eu digo, é necessário que estudemos, é necessário cidadãos bem informados, bem instruídos, e nós precisamos de novos teóricos. Adam Smith, do século XVIII, final do século XVII, os teóricos do século XIX, será que são suficientes para as questões do século XXI, né? Nós precisamos de mais estudo, de mais pensamento e de mais liberdade, e é óbvio que devemos olhar para os exemplos da história, para ver os erros que tantos modelos socialistas reais, ou o capitalismo, fizeram, encontrar os acertos. E se vocês querem saber, eu posso contar. Eu também defendo mesmo, sou correligionário do estado de bem-estar social, para não dizer que eu sou isentão, né? Eu acho que o estado de bem-estar social foi a melhor experiência, onde o Estado garante saúde, educação, dignidade para os seus cidadãos, né? Então, o estado de bem-estar social, eu acho que é uma proposta que foi muito, muito boa. E os exemplos de países que são ditos para nós são os que conseguiram implantar a social-democracia que o professor Marcelo falou, né? Os países nórdicos, Canadá,
Áustria, né? Os países que conseguiram implantar. Sim. Tem seus problemas, tem suas crises, né? Professora Denise, pode concluir. Quero falar. Não, a hora que eu estava apresentando, eu também quero, né, me justificar, porque a gente veste, principalmente num debate e tal, você tem que falar de um jeito, porque, por exemplo, como eu falei como utopia mesmo, né, gente? É aquele socialismo utópico, né? Então, professor Marcelo, eu também concordo com o senhor. E assim, professor de história é o que há, né? É tudo de bom, né? A gente fazer um debate com um professor de história. Olha só que legal, né? Eu achei, assim, incrível, realmente. De repente, a gente apontar esse design inteligente para os alunos é muito melhor. Porque mesmo que a gente tenha nossas ideias, nossas formações e tudo mais, né? Nossa ideologia, né? Mesmo assim, a gente ainda tem que ficar nessa busca, né? De uma adaptação, de uma coisa que fique mais, né, leve, e realmente eu também defendo a democracia, né? Então, Isso. E o bem-estar social. Sim. Então, professor Marcelo, foi demais a sua fala, viu? Demais. Legal, né? Joia. Obrigado, professora Denise. Obrigado de novo, professor Marcelo. Obrigado a todos vocês que participaram nos grupos. Eu vi aqui, deixa eu ver quem que estava falando, acho que o professor Newton, né? Professor Newton, eu vi falando muito legal, bem joia também a fala, eu não quis interromper, eu entrei nos grupos, fiquei escutando, escutei ideias, eu escutei vários professores falando, estavam discutindo bastante nos grupos, conversando bastante, e a conversa estava sendo um tom cordial, propositiva, né? Não era nada superficial. Gente, eu vou compartilhar o link agora do Forms. Professora Rose, já lhe passo a palavra, pode ser? Só um segundinho, eu quero tirar o print aqui e compartilhar o link. Compartilhar esta guia aqui, né? Agora aqui, ó. Compartilhamento estava aqui, ó. Exposição 2 minutos, réplica 1 minuto, tréplica 1 minuto. Agora, para concluir, conhecemos a metodologia da sala de aula invertida, vivenciamos como estudantes a aplicação da metodologia, discutimos como levar a metodologia da sala de aula invertida para a nossa prática. Então, fica essa questão só para a gente concluir, né? É possível a gente fazer um debate como esse com os nossos alunos, bem conduzido, né, bem orientado. Gente, preencher o diário formativo, não saia hoje, não vá embora, abra já o teu diário formativo, o de hoje é simples, não precisa do link, sabe, é só colocar de novo o xizinho lá, como na aula passada, né, autoavaliação, bem simples, deixe pronto. Não sei se vocês perceberam, eu consegui já os links que haviam sumido do professor Marcos. A gente conseguiu todo o material do encontro 1 até o 5, tá no mural, ok? Gratidão. Joia? Então, vou fazer esse apelo, mandei recadinho no mural, né, para incentivar vocês a fazerem o diário formativo, não deixar para a última aula. E temos os últimos minutinhos aqui, ó, estou encerrando aqui, ainda tem alguns minutinhos para abrir lá o diário formativo e para preencher o nosso formulário de avaliação. Tá na hora, ó. Vou colocar aqui o formulário de avaliação no chat. Por gentileza, já clique, já deixa a abinha aberta, porque a hora que a gente encerrar aqui, ele some, né? A hora que eu fechar. E vou tirar o print. Aqui, vou parar a apresentação. Vou tirar o print, todo mundo sorrindo, por favor, aqui, né? Os professores. Tá todo mundo com a câmera aberta, que eu tô vendo aqui. Joia, o professor José, que mandou justificativa, né? Tava com um probleminha técnico. Vamos sorrir, então, povo, no 3. 1, 2, 3. Ok. Olha, eu tenho esquecido de colar no lugar certo aqui. Beleza. Deixa eu ver onde é que tá Ninguém aqui. tá com fome, né?
Então, meu povo, a professora, vou passar a palavra para a professora Rose, mas sintam-se abraçados com dever cumprido, com dever cumprido, né? Quem precisar sair, só vamos escutar a professora Rose, pode falar? Não, a minha dúvida é o seguinte, não, é maravilhoso, a gente consegue fazer um debate no ensino médio, embora eles são, assim, meio revoltados, e eu percebo que é mais gente ao contrário do que a favor, sabe? Independe do que você vai colocar, política, religião, gênero, sempre tem lá os revoltos sem causa. Mas o meu questionamento é o seguinte, nós vamos fazer isso no 6º ano? Porque, essa é a proposta para o ensino médio, né? Mas então, como é que a gente vai fazer uma aula invertida no 6º ano, no 7º ano? Sim, não. Tem uma aula invertida que dá para se fazer, que eu tomei com base no outro grupo que nós participamos, na 1, que é a questão quando você fala em fontes históricas, né? Então, por que é importante, por que não é importante, o que é esse? É o que eu vejo, assim, de aula invertida, mas no mais, eu acho, me perdoe, um pouco falta de embasamento deles, falta de conteúdo. Como que nós faríamos num 6º ano uma aula invertida, independente da fonte histórica? Qualquer outro assunto. Prof, por favor, registre, então, essas suas ideias, seus questionamentos aqui na avaliação, porque a avaliação é assim, se outros colegas também puderem incluir, né, as suas ideias. Né? Sim, olha, quem elabora essas propostas tem consultado, é o ponto de partida para melhorar os materiais. Essa iniciativa está partindo da gente, está sendo aceita, sabe? Acho que a gente pode falar do meio ambiente, né? Isso, né? E assim, o que a gente conversa aqui tem um peso entre nós, a gente repassa, mas o que fica escrito, sabe, ali na avaliação, fica registrado, tem até inteligência artificial agora, sabe, fazendo um tratamento, o que é recorrente ganha mais importância, né, se todo mundo questionar. Então, por favor, sintam-se convidados a continuar conosco até o fim da jornada, permaneçam firmes aí, e até a próxima, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar e conversar comigo, senão... Hoje foi muito bom! Foi bom hoje, ó, que bom, professor, a gente começou meio cansadinho já, né? Eu gostei tchau, muito. Então. Tchau, gente! Que legal, e a chuva de joinha, coraçãozinho. Boa noite. Coração também, tá? Aí, ó. Tchau. Coração. Tchau, gente. Até semana que vem. Olha. Professora, eu já posso entregar meu diário? Entregar o diário? Olha, ou não? Tem que esperar o diário tem mais 2 reuniões ainda. Não, tem mais uma. Uma, né? Tem mais uma. Tem mais uma para preencher semana que vem. Daí já pode. É porque o diário é para o dia 16. Isso, então a gente tem um encontro no dia 15. Então tem que preencher ainda do dia 15. Professor, posso perguntar uma coisa? Pode. Olha, veja só, eu trabalhei, eu não sei se entraria na questão entre pares, né, a técnica, porque assim, eu trabalhei com eles porque a gente precisava muito que eles lessem, entendeu? Eu precisava muito que eles gostassem da leitura, porque eles não estavam lendo as provas lá, né, as provas que vêm de cima, eles estavam com dificuldade. Aí, eu trabalhei com eles, eu fiz um trabalho com eles de leitura. Fomos na biblioteca, tal, eles escolheram livros, eu deixei livre, né? Então, olha, veja só, eles tiveram iniciativa, eles que escolheram, eles vieram me mostrar. Aí, eu dividi eles em grupo, eles estudaram o que eles escolheram, e assim, a única coisa que eu falei para eles que deveria ser lendas, né? Lendas africanas, ou lendas nórdicas, ou qualquer coisa assim nesse sentido. Mas eu tenho tudo escrito lá no meu planejamento. Aí, eles fizeram isso. Depois, eu falei para eles que eles tinham que apresentar. Deixei livre a apresentação também. Foi aí que saiu o podcast, saiu bastante coisa legal. Eu estou com os trabalhos físicos também, que eles fizeram lapbooks, né? Lindos. E é isso que eu vou
apresentar lá no relato. Eu só não estou conseguindo adequar isso nas práticas. Uhum. Não sei qual seria, eu não sei se é entre pares, se é... Eu não participei das primeiras formações, né? Eu vou dar uma analisada. Eu não tenho exatamente como te eu vou falar, dar mas eu uma... vou... O que você acha, Edna? Olha, eu acho que pode até ser sala de aula invertida, sabe? Eu acho que tá certo. Porque você pediu para eles irem atrás, se daí Sim, eles vieram, você deu a orientação, né? Sim, acompanhei, Então, estava ali o tempo todo. Pode ser sala de ou aula pode ser sala de aula invertida. Se você vê que faltou alguma coisa, dá tempo ainda de, né? de ajeitar. E de outra ajeitar. coisa, professor, aí eu já respondo a questão da Rose, né? Porque não é sexto, é sétimo. Mas Uhum. no eu falei para ela que era do ensino médio por causa do conteúdo, né? Que a Guerra Fria no sexto ano e capitalismo e socialismo não ia dar certo. Não, né? claro. Mas a sala de aula invertida eu experimentei já, assim, falta a cultura da aprendizagem, né? Foi muito pouco que trouxe o conteúdo estudado. Mas aí, viu, água mole e pedra dura. Né? Isso aí. A gente vai. A Eu professora acho que eu vou Edna fazer isso, tinha levantado a mão também. Tá? Professora Edna quer comentar. Eu acho Professora que- Denise, era essa a questão? Era Ficou claro? essa a questão, tá? Ok. Então, Outra, eu acho que Denise, cabe na sala de aula invertida. eu acho que também cai na aprendizagem baseada em projeto. Baseado em projeto também, né? Eu também. pensei nessa, Edna. Você fez uma investigação, fez, né, todo um trabalho. Eu pensei nessa no início. Eu vou analisar as duas e vou ver em qual que elas, né, que dá certo. Depois eu só não tenho certeza aqui no relato, na implementação, se a implementação aqui ela tá pedindo para que seja uma metodologia específica. Acho que está sim. Deve estar. Porque em cima dos conteúdos que nós trabalhamos, né? Em cima dos que a gente está trabalhando, né? Trabalhando, deve estar. Então, de cursista. Eu vou dar uma olhada lá na questão, tá? Mas eu vou tirar essa dúvida também, eu preciso saber, porque eu comecei semana passada, eu ainda não estou dentro de detalhes, por enquanto. Outra coisa que eu também ia falar também é a questão do podcast, você entendeu? Depois eu vou colocar na minha implementação um podcast, porque os podcasts, porque ficaram... Eles fizeram vídeo. Olha, que legal. Fizeram podcast e outros fizeram vídeo. Ficou lindo. Muito bom. Ficou muito simples, mas inclua, muito... prof, coloque todo o material, sim, Tá sim, vai enriquecer, vai ficar show de bola, né? Beleza, então. Tá, gente? Obrigada, hein? Tchau, tchau. Professora, agora somos nós, professora. Fique à vontade. Então, eu preciso fazer uma pergunta. Lá no meu diário tem aqueles 2 quadradinhos, né? Que um é para você fazer a reflexão, que é o mais compridinho, do lado. Eu apaguei aquele compridinho e só escrevi no meio. Pode ser? Eu tenho que escrever nos 2? Deixa eu abrir aqui o teu. Deixa eu abrir aqui o teu para eu ver aqui. Eu acho que os slides lá não tem problema algum. Eu não separei, eu fiz tudo num slide só, que pedi ali. Você pode me dizer qual slide, professor? Do diário? Eu Tchau, fiz gente. Eu vou jantar, que eu tô... Tchau. Tchau. O 1, o 2 e o 3. Só que eu não dividi o slide. Eu fiz tudo dentro de um só. Queria saber se estava certo. Pode compartilhar, prof, que eu não achei. Posso, aqui. peraí. Aqui. O 1 e o 2 não... Peraí, o 1 é a capa, né? Peraí. Apareceu? Apareceu. Aqui, ó, eu coloquei aprendizado e coloquei, né, o resumo da aula e a reflexão, tudo aqui dentro. E o certo... é o diário, né? Diário informativo. Deixa eu ver qual slide que você está aqui. Eu fiz até o 3. Da terceira reunião, mas é o slide 9, deixa eu ver aqui. Aqui, tá vendo, professor, que eu coloquei agora? Aqui, ó. Aqui, ó, né? Essa parte azul aqui, ó, eu tirei. Só fiz o meio. Pode deixar assim ou tem que escrever nesse azul e nesse branco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu fiz tudo no branquinho, tirei o azul.
Eu tirei essa parte azul e fiz toda no branco só. Eu queria saber se pode deixar assim ou eu vou ter que mudar. Esse azul é o comando da atividade, tá? Então não tem problema. Se você fez conforme a orientação dele, não tem problema você ter esticado ali. Por mim, não tem problema, não. Não, porque ele pede aqui, ó, uma reflexão da reunião, um aprendizado que você teve, né? E aqui no aprendizado também. Eu coloquei olha, a tutora me falou, pediu para a gente tomar cuidado para não desconfigurar, né? Apagar o slide, né? Ele ficar diferente. Eu sugiro que os outros se deixem ele, sabe? Não tem para não ter problema ainda, eu não tenho total certeza, né? Mas eu não descontaria nota, assim, só porque você fez essa adequação ali, até por causa de espaço, né? Mas a minha sugestão que eu ganhei é de que se você precisar de mais espaço, prof, você pode duplicar o slide, tá? Ou criar um em branco. Só ir ali, ó, em cima dali desses, onde tem a miniatura dele, né? Do mais ali, né? Clica com o botão ali e cria um slide embaixo e dá continuidade no slide em branco ali, do slide de cima, né? Se precisar de mais espaço. Tá, Essa é a sugestão. então eu vou deixar assim o 1, o 2, o 3, daí o 4, o 5 eu faço. Tranquilo. Fica melhor. Porque, na verdade, ali onde está aprendizados, diz a mesma coisa, praticamente. Isso. Então tranquilo. Ele pede a mesma coisa e eu não entendi. É uma redundância, talvez, né? Tem a explicação, mas daí ali, dentro do branco, pode apagar, daí, né? O que está escrito ali. Aquela orientação deixa só tá. E dentro desse azulzinho, eu deixo... O do azulzinho deixa do jeito que tá, daí, né? Não escreve nada ali dentro? Ali não, daí. Eu achei que tinha que escrever dentro do azulzinho e dentro do branco. O azulzinho é a orientação para escrever dentro do branco grande. Então tá tranquilo. Tá, beleza. Era essa a dúvida? Era essa dúvida, porque daí, não sei se você conseguiu ver os meus ali prontos. Vi, eu vi ali agora. Mas tá tranquilo, prof, então. Então beleza. Então tá de boa. Boa noite, então. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.